E aí galera da GBA, me chamo Luan, fui convidado aqui pelo time para falar um pouquinho da minha coleção, mostrar especificamente um projetinho de um card game novo que eu trouxe para mesa, né? O card game não é de minha autoria, ele é um projeto indie francês chamado Rise TCG, e eu trouxe há pouco tempo algumas cartas do jogo, ainda vou levar outras para graduação. E aí o time da GBA entrou em contato comigo e pediu para gravar um pouquinho da minha coleção, explicar como é que eu cheguei nesse ramo, né? Como eu ouvi falar das graduações e falar também um pouquinho melhor por que você deveria considerar graduar a sua carta com a GBA e, claro, dar também alguns insights desse card game, o Rise TCG, para a galera conhecer, se interessar um pouquinho mais, de repente frequentar ali o fórum da equipe, né? Um projeto indie, então eu acho que é bem bacana e diversifica bastante o mundo dos card games, que hoje em dia a gente já tem muito mainstream ali do Pokémon, do Yu-Gi-Oh!, do Magic, então eu acho que é sempre legal trazer algo novo para a mesa. Bom, eu coleciono já desde 2018, eu sou um grande fã de projetos indie como esse que eu trouxe aqui para a GBA. Eu me considero um grandíssimo fã da franquia do The Binding of Isaac, né, que é um projeto do Edmund Macmillan, o criador ali do Super Meat Boy, de outros projetos ali de jogos digitais. Ele lançou recentemente também o Mudgenix, então ele é um grande criador assim da cena indie, e ele criou em 2018 um board game que é relacionado ali ao universo do jogo do The Binding of Isaac, e eu colecionei, né, comecei a colecionar ali esse jogo. Tenho uma grande coleção até hoje dessas cartas, é a minha coleção principal hoje de cartas. Ele não é um TCG, né, é um board game. E ali em 2022, né, conforme a minha coleção evoluía, eu conheci de fato o Rise TCG, porque eles tinham justamente anunciado o projeto no Kickstarter havia pouco tempo, e eles tinham ali em um dos collector sets, né, que era para quem apoiou exclusivamente o Kickstarter, que fazia um crossover com Dead Cells, The Binding of Isaac e alguns outros jogos também que nasceram como projetos indie, né, uma colaboração entre criadores indie. E por sempre ter sido muito apaixonado por esse universo de indie gaming, etc., apoiar criadores independentes, e gostar também principalmente do universo de Isaac, eu decidi colecionar as cartas de Rise. E aí eu verifiquei que existiam algumas variações das cartas de Isaac, e nada melhor do que mostrar um pouco dessas variações para vocês e também um pouquinho da minha coleção, que tá imediatamente aqui, né? Tá essa caixona enorme aqui, essa maleta. Então eu acho que é sempre bacana você mostrar um pouco dos seus colecionáveis para mostrar o que você faz, o que você aprendeu ao longo do caminho, o que você sabe sobre conservação dos seus recursos, porque é uma arte. Proteger as cartas, cuidar bem das cartas é a mesma lógica que pessoas que colecionam quadros, exposições, obras de arte fazem. Então vou mostrar um pouquinho da coleção para vocês. E vamos lá então, pessoal. Aqui eu vou abrir a minha case, né? Essa maletona aqui, ela foi aumentando ali, né, a quantidade de cartas que eu tenho nela com o tempo. Eu sou um colecionador de longuíssima data de coisas relacionadas ao universo de The Binding of Isaac. Então eu tenho aqui algumas cartas que eu ainda vou mandar para graduação. A maioria aqui tá bem protegida com top loaders já, mas eu acho que as graduações que eu faço, elas geralmente têm um foco por raridade, por importância daquela carta para mim. Nesse momento eu tô com essas duas aqui graduadas, que eu já vou mostrar para vocês, né? Foi um trabalho lindo ali que a GBA fez já comigo, tá? E aqui toda a minha coleção num panorama geral, mais especificamente as cartas de Rise, elas estão aqui, tá? O Rise TCG, ele é um TCG um pouco mais complexo estrategicamente do que os TCGs que a gente tem no mercado, tá? Então, diferente ali de um Yu-Gi-Oh!, de um Magic, de um Pokémon, ele trabalha com uma lógica de campo um pouco diferente, né? Então você tem ali uma lógica não só de zona e de ganho ou perca de mana, igual você tem no Magic, ou de montar um swarming de monstros igual no Yu-Gi-Oh! Você tem ali uma lógica de invocadores, de criaturas e de levels. Então, para você ativar algumas skills de um summoner, né, de um invocador, você precisa adquirir levels com ele no lado esquerdo do campo, e então você começa a fazer o seu swarming ali, o seu exército, cumprindo algumas condições que variam de acordo com o nível e de acordo com as habilidades de cada invocador. O objetivo é eliminar os invocadores de um dos seus oponentes, né? Basicamente o jogo 1 para 1 ali. Você pode jogar até com 6 pessoas, e eles deixam ali no próprio portal deles as regras oficiais detalhadas, tá? Então eu vou deixar isso aí no detalhe da publicação para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do projeto. E aí as cartas colaborativas com Isaac, elas tiveram algumas prototipações, testes e estampas diferentes, e algumas delas até lenticulares, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O Isaac em si, ele é uma carta de invocador, tá? Então ele é um summoner,
Você pode ver isso no detalhamento da carta aqui acima. E ele tem como matéria invocável dele, né, basicamente o encantamento, por assim dizer, a Tear, que é um símbolo, né, que pra quem jogou aí a franquia do The Binding of Isaac sabe que ali no jogo você meio que usa as suas lágrimas como mecanismo pra luta, né, você usa elas pra poder lutar contra os seus oponentes dentro do jogo, e aí eles fizeram essa referência muito boa, por sinal, de colocar ela como um dos encantamentos aqui que o Isaac lança. Então aqui a gente tem algumas edições em particular. A gente tem essas 3 cartas, tá? Todas essas aqui que eu tô mostrando eu vou mandar para graduação com a GBA, e aí eu vou mostrar logo depois aqui as que eu já graduei. Então essas 3 cartas aqui em princípio elas pertencem ao set Pop 18, se eu não me engano, que foi um set prototipado de testes. Então algumas legendas aqui do Great Text das cartas ainda estão por finalizar, né? Elas foram revisadas na versão final e colocadas com algumas com letra maiúscula, com uma diferenciação de termos para poder fazer mais sentido semântico. Essas aqui são foil, tá? Todas essas aqui são foil, porém não lenticulares. Então essas 3 aqui pertencem ao mesmo set, Isaac versão 1, Isaac versão 2, Tear, que é o encantamento dele. E aqui a gente tem o que a gente tem de mais luxuoso, por assim dizer, da coleção. Então aqui a gente começa a entrar nas lenticulares. Aqui a gente tem um Isaac Special Edition, que pertence ali ao Vault Pack Number 1, né, do Rise. Foi um booster exclusivo que foi lançado ali durante as versões de teste do jogo. Tanto é que a traseira da carta ainda é uma versão prototipada branca. A versão oficial da carta é esse fundo preto, tá? Então aqui a gente tem uma carta protótipo branca, é oficial, mas prototipal, né? Mesma coisa para essa daqui, essa é uma lenticular Crystal, então a diferença dela para essa daqui é que ela é um pouco mais clara quando você remete à luz, tá? Essa daqui você pode ver que ela tem uma escuridão bem mais proeminente. Você tem essa aqui que é a minha favorita, tá? É uma carta bem diferenciada, ela é uma carta bem grossa, não sei se dá para ver aqui por conta do top loader, mas ela é uma carta bem grossa, bem com material duro também. E também lenticular, essa daqui a gente chama de Gold Stamp Rare, que foi uma estampa colocada através de um selo aqui oficial pelo François, que é o criador oficial do jogo, tá? Também lenticular, prototipal, mas diferente das outras ela tem o fundo preto já, tá? Então tem essa diferenciação. E aqui a gente tem o que há de mais luxuoso para o colecionismo, que é um full art pixelado da arte original do Isaac 2, com a assinatura do criador também, o François. E aqui é mais um artigo colecionável mesmo, não chega a ser uma carta jogável, foil linda também. Pelo que eu sei, somente 10 dela foram fabricadas, tá? Então com certeza vai ser um excelente artigo para eu fazer a graduação com a GBA também. Aproveitando também, mostrar aqui meu pequeno tesouro, que é essa carta aqui que a gente chama de Top Deck, que geralmente vem dentro do set ali principal do Alpha Box do Rise TCG, aonde ele vem como uma carta capa, vamos dizer assim, daquele set. Então ela vem embalada aqui num plástico lacrado, e cada carta da Alpha Box, que eu tô deixando aí em tela, ela vem com esse Top Deck Loader, né? Também aqui prototipado, né, com fundo branco, que é um Alpha 7. E aí vem mais como um agradinho, por assim dizer, dentro de cada caixa da Alpha Box. Porém ela vem com o Capitalize igual o do Kickstarter. Então ela vem com a fonte revisada, porém acho que a arte traseira acabou não sendo finalizada. Ela é um lenticular também muito lindo, tá? Ela tá lacrada, né, que era como vinha de fábrica. Essa daqui eu pretendo graduar com a GBA, uma vez que eles tenham ali um serviço que permita graduar cartas lacradas, ou possam fazer ali dentro de colocar num slab os booster packs, né, que é um serviço que quem acompanha ali o grupo ouviu falar que eles estão planejando. Então um dia no futuro, quando eles tiverem, com certeza essa daqui eu vou querer graduar lacrada, tá? Que é muito linda e muito rara de se conseguir. E bom, tô aqui com as cartas então, tá? Essa daqui foi a primeira que eu graduei. Essa daqui é um Isaac Kickstarter set. Então, como você pode ver aqui, ó, já tem uma diferenciação nas fontes, ó, aquilo que eu falei para vocês. O Capitalize aqui tá diferente, ó. A carta que eu graduei, por ser uma edição considerada oficial, né, uma edição realmente jogável, do jogo finalizado pós-prototipação, ela tem essas diferenciações de estar com algumas letras maiúsculas aqui em uns termos e etc. E poder ser jogável de fato, né? Então fundo preto, etc. E aqui, nossa nota pós-graduação com a GBA,
um 10 Jane Mint. Aqui as notas por categoria, né, por avaliação. Então, superfície, centralização, pontas e cantos, né? 3 notas 10, uma subnota 9.5, Jane Mint, nota geral 10. Aqui a nossa tier, tá? Mesma coisa também do set oficial do Kickstarter, né? De acordo com o que tá aqui a coleção. E aí, nota 10 também, né? Subnotas 10, 10, 975 e 9.5. Então, cartas em excelente estado, com material super diferenciado. A textura dessas cartas é única. Então, a GBA fez um trabalho magnífico. Essas labels contínuas deles aqui, que emendam com a arte original, são simplesmente fantásticas, tá? Então eu acho que qualquer pessoa deveria considerar, quando fosse graduar sua carta, fazer ali com a GBA, que é a única que eu vejo que oferece esse tipo de serviço, esse tipo de arte com a qualidade, consistência na avaliação que eles têm aqui no Brasil. Então foi isso, pessoal. Acho que deu para mostrar um pouquinho da minha coleção, introduzir um pouco mais do que se trata o projeto. Recomendo aí de novo vocês conhecerem o card game, é sempre legal aí de conhecer coisas novas e trazer para o mercado. Estou aqui com os meus 2 tesourinhos aqui graduados pela GBA, tá? Eu acho que isso daqui com certeza vai fazer um peso muito grande na minha coleção pelo resto do tempo que eu tiver com ela. Muito bacana, tá? Todo o serviço, a galera da GBA sensacional, show de bola mesmo. Todas as pessoas que eu conversei ali me trataram super bem, foram super legais no atendimento. Então conheçam aí o projeto dos caras, tá? Fiquem de olho aí nas labels exclusivas que eles vão lançar. Espero ser chamado aí no futuro para outros projetos quando eu for fazer as minhas graduações das demais cartas, da minha coleção de Isaac que eu introduzi um pouquinho para vocês, embora tenha focado mais no Rise TCG. Então, acho que é isso. No mais, fica aqui o meu obrigado aí pela GBA pelos serviços e recomendo a todos aí para vocês, tá? Show de bola, fantástico, e vamos valorizar a graduação de cartas nacional, tá? Abraço aí, GBA.